paz do Senhor a todos. Estamos falando agora sobre a lição de número 2, que tem por título A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. O texto áureo, Atos capítulo 2, versículo 42, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A palavra modelo é a palavra-chave. Modelo, ou modelo, ou formato, forma, ou seja, algo que podemos olhar, podemos nos assemelhar, podemos fixar naquilo ali, dizer que aquilo ali é uma referência para o que eu devo fazer, como eu posso fazer e até onde eu posso ir, quais recursos eu vou precisar. Então, modelo, ela vem da ideia de uma forma. Quando você tem uma forma, você coloca, por exemplo, chocolate naquela forma, e aquela forma tem um desenho específico de algum objeto, de alguma coisa, o chocolate vai sair no formato daquela forma. Se você colocar uma calda ou algo do tipo, vai sair no formato daquela coisa. Se você colocar uma massa naquela forma, vai sair também no formato daquela forma. Então, a forma ou um modelo, ele vai servir como referência para tudo que vier depois. Então, a lição de número 2, ela nos traz uma igreja modelo, que era a igreja primitiva, ou a igreja mãe, ou até mesmo a igreja, ou a primeira igreja, que é a igreja que Jesus fundou, que é a igreja que os apóstolos ensinaram. E essa primeira igreja, ela serve como modelo e referência para igrejas nos dias de hoje. Então, não adianta você tentar imaginar como você deve servir a Cristo. Não adianta você pensar, eu poderia fazer da forma que eu quero, do jeito que... Não. Você tem um modelo, você tem uma referência, que é a igreja mãe, a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém. Então, na lição de número 2, estudamos alguns pontos, como, por exemplo, os fundamentos doutrinários. Os apóstolos, na verdade, prestem muita atenção nisso. Eles têm uma doutrina, e essa doutrina, na verdade, é escrever na linguagem deles, na cultura deles, na sabedoria deles, aquilo que Jesus revelou a eles, aquilo que Jesus ensinou a eles. Então, Jesus é o autor daquela doutrina, daquele estudo, daquele ensinamento. E os apóstolos, eles apenas escrevem e divulgam aquele conhecimento. Evidentemente que eles divulgam aquele conhecimento, aquele assunto, de acordo com a capacidade deles de escrever. Como, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele escreve com a linguagem mais robusta, mais rebuscada, mais técnica, mais intelectual, quando Pedro, ele traz uma linguagem até mais simples, mas ambos trazem o verdadeiro ensino, a verdadeira doutrina de Jesus. E esse ensino, ele vai trazer ordem para a igreja, ele vai organizar a igreja, vai dizer qual é o papel da igreja, como a igreja deve agir, qual é o objetivo principal. E o objetivo principal da igreja é expandir o reino de Deus. O objetivo da igreja é pregar o evangelho. O objetivo da igreja é ensinar a palavra de Deus, o caminho que leva à salvação. Obras sociais devem ser feitas, mas não é o fim, é apenas o meio. O fim da igreja é evangelizar, é mostrar a palavra de Deus aos pecadores, aqueles que estão perdidos, para que eles cheguem à salvação. Então, as obras sociais que muitas instituições fazem, a igreja deve fazer, mas não é o final. Como, por exemplo, algumas pessoas questionam por que a igreja ela não faz tantas obras sociais. Na verdade, faz. E até, se brincar, até mais. Por quê? Onde a igreja chega, aquele que roubava não rouba mais. Onde a igreja chega, aquele que vendia, que enganava, que traía, que traficava, que batia na esposa, aquele que fazia as coisas erradas, não faz mais. Que obra social melhor do que essa, senão uma verdadeira transformação? É isso que a igreja promove por meio da palavra de Deus. E também vemos aqui na lição de número 2 alguns símbolos dessa igreja que devemos conservar. Um deles é a ceia, ou a Santa Ceia do Senhor, que deve ser preservada. Quem não come na mesa de Jesus não vai ser conhecido por ele na boda do Cordeiro. Ou seja, quando Jesus arrebatar a igreja, que tiver aquele grande banquete, quem não comeu com ele aqui na terra, enquanto teve a oportunidade,
não poderá comer com ele naquele grande dia. Então participe da ceia, encontre uma igreja. E o outro é o batismo. Aqueles que se arrependem dos seus pecados devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Por quê? Cremos nisso. Porque a igreja modelo fez dessa forma. Quando Pedro começou a pregar, quase 3.000 almas se converteram e estas foram batizadas no nome do Pai, Filho e do Espírito. Ou seja, o que fazemos porque aprendemos com a igreja referência, a igreja modelo. A instituição não é perfeita, isso é fato, mas a igreja como corpo místico de Cristo, ela é perfeita. E digo mais, as Escrituras Sagradas nos ensinam como devemos viver, como a igreja deve atuar nesse mundo. Que Deus abençoe.